Ruínas de uma casa, cercadas por muitas lendas. Mistérios até hoje não esclarecidos e que seguem rendendo polêmica. Fato ou história? Há quem diga que ela é assombrada. Outras pessoas ironizam. Dizem que tudo não passa da cabeça do ser humano. A casa abandonada fica no interior de Piratuba, no distrito de Uruguai. O parapsicólogo Alisson Silva, a pedido de moradores, esteve no local nesta terça-feira. Ouviu o relato de moradores que confirmaram algumas histórias. Foi nesse local que o senhor ouviu choro de criança? O que é? Nesse, Fala para nós aí. Foi nesse local aí, que nós estávamos mesmo uma hora e pouco, eu, minha esposa e meu nenê. E foi assim, tudo meio que de repente começou nessa região, ao lado, a uns 50 metros, numa baixada, aí escutava uma criança chorando. Aí nós fomos olhar numa rua para lá de baixo, ver se tinha alguém, não tinha ninguém. Foi assim, um troço arrepiante, né? Então, sem explicação, procuro explicação até hoje, né? Mas eu ouvi, e não quero conquistar ninguém, né? É uma realidade que aconteceu, né? Mas a curiosidade ainda continua, né? E gostaria de escutar de novo um dia, né? Porque foi, mesmo que assustou, mas gostaria de escutar de novo, né? Essa casa é muito antiga, já está virada em ruína no meio do mato, né? Olha, aqui caiu uma parte, lá tinha um forno de lenha. Aqui dá para ver um mato muito grande por aqui. Aqui também tem umas outras ruínas, né? E o pessoal tem muito medo, tem muita história aqui. Mais de 50 pessoas saíram correndo daqui porque apareceram algumas coisas. Enfim, tem um monte de histórias, né? Vou mostrar uma coisa muito interessante aqui, que é uma parte diferente que dava para a rua, que virou mato, que virou ruína aqui. Essa parte aqui, vamos só mostrar aqui. Olha aqui que coisa interessante, aqui nós temos uma área, né, com cercado. Quantos anos tem essa casa aqui, seu Aldemar, será? Mas não sei te dizer exato, olha, mas essa área aqui é muito intrigante. Essa área aqui, ela é muito intrigante pela posição que ela tá, né? E aqui dá para ver um pouco mais também da casa. Nós estamos aqui no meio desse mato aqui, né? Olha o tamanho do tijolo. Tamanho do tijolo ali. Aqui dá para ver um pouco mais também da casa, que está aqui. E aqui nós vamos fazer uma imagem agora, pro lado de dentro aqui, para o pessoal ter uma noção do porão aqui, né? Do porão, pintada de azul e verde por dentro, ó. Uma casa muito grande, né? Muito interessante, né? A arquitetura dela, né? O Alisson é parapsicólogo em Concórdia, né, Alisson? E você esteve hoje nessa casa aí que é cercada por uma grande lenda, por muitas histórias em toda a região, principalmente por moradores do interior do município de Piratuba. Qual é a leitura que você faz depois dessa visita aí nessa casa em Piratuba? Boa noite, tudo bem? Então, assim, ó, eu estive hoje a convite do pessoal de Piratuba, lá na região do Uruguai, lá no interior de Piratuba, conhecendo uma residência que muitos dizem que é assombrada, que há muito tempo tem lendas, histórias lá que relatam coisas estranhas que acontecem. Eu fui convidado pelo pessoal de Piratuba, eu não conhecia o local, eu não conhecia a casa. E hoje à tarde eu tive o prazer de conhecer a casa. Nós estivemos lá, uma casa que está totalmente abandonada, em ruínas, no meio do mato. Uma casa muito interessante, né? Talvez lá 50 anos que está lá ou mais. E uma casa ela centenária, com uma arquitetura muito interessante, né, Alisson? Eu não sei exatamente se tem 100 anos, 80, 90, né? Mas ela tem muitos anos, né? E é uma casa com uma arquitetura muito interessante e muito intrigante, muito intrigante. Eu fui acompanhado com uma pessoa que esteve lá uma outra ocasião e afirmou que ouviu choro de criança. Tem pessoas que relatam coisas estranhas acontecem. Então lá é muito conhecido isso, né? Há muito tempo. E eu fui lá hoje à tarde para nós, a convite do pessoal, porque eles sabem que nós trabalhamos com parapsicologia clínica desde 2012, né, toda a região de Santa Catarina, e eles queriam uma explicação dentro da parapsicologia do que poderia estar acontecendo lá. Então, eu fui ao local, conheci o local, fiquei lá em torno de 1h30, eu passei todos os cômodos da casa, a gente ficou durante o dia, não à noite, né, porque as pessoas perguntam, foi de noite, foi de dia? Não, eu fiquei durante o dia, né, durante o dia de hoje. Perfeito. Então, fomos conhecer o local. Agora,
a pergunta que você me diz, o que você achou, Alisson, por exemplo, do local, é um local está muito abandonado, muito intrigante. No momento que eu estive lá, nós não vimos nada, não aconteceu nada, mas isso não quer dizer também que não tem nada, porque o que a parapsicologia estuda é o fenômeno paranormal. Essa é a nossa formação acadêmica, inclusive, né? Eu sou pós-graduado nessa área, tenho titulação universitária de parapsicólogo clínico. A parapsicologia estuda os fenômenos paranormais, que são essas coisas misteriosas que às vezes acontecem, as pessoas não entendem, visões, aparições, batidas e outras coisas mais. Então, a parapsicologia estuda esses fenômenos e procura uma explicação científica, uma explicação lógica, racional do que pode estar acontecendo, né? Há algum fenômeno pode estar acontecendo lá, pelos relatos? Você conseguiu captar alguma coisa no ambiente que você circulou por lá? Alguma coisa você conseguiu pegar hoje lá nessa visita ou não? Sim, o que acontece é assim, ó, pelos depoimentos, né, porque lá são muitos depoimentos e muitos anos de história. Então, a parapsicologia, ela classifica os fenômenos paranormais em algumas classes, né? Nós temos telepatia, nós temos pré-cognição, temos clarividência, nós temos bilocação de consciência, nós temos aporte. São vários nomes que se dão para vários tipos de fenômenos que ocorrem. Então, por que ocorre um fenômeno paranormal? Às vezes é farsa, às vezes é mentira, porque tem muita farsa por aí. Mas tem muito fenômeno que ocorre. Eu já presenciei e tenho relatos de muitos fenômenos que ocorreram. O fenômeno paranormal, ele ocorre através de um mecanismo que nós chamamos da mente subconsciente. Então, quando a mente subconsciente, que é a mente emocional do indivíduo, está passando por algum tipo de sofrimento, algum tipo de ameaça à sobrevivência ou ameaça de morte, o subconsciente desencadeia esse fenômeno paranormal, que nada mais é do que um grito de socorro, um pedido de ajuda. Então, por isso que tem casa mal assombrada, tem visões, tem batida nas casas. É essa leitura que a parapsicologia faz. Então, naquele ambiente houve sofrimento, um dos moradores lá morreu afogado lá no local, então tem um histórico de sofrimento. E algumas pessoas que têm a paranormalidade um pouco mais aguçada, não é um dom, mas todo mundo tem uma paranormalidade, alguns mais e outros menos. Aqueles que têm um pouquinho mais aflorada conseguem desencadear algum tipo de fenômeno. Clareaudiência, que é ouvir vozes, por exemplo, aquele moço que estava ouvindo a criança chorar. Clarividência é ver vultos, ver imagens. Então, isso ocorre com algumas pessoas. Não com todo mundo. Depende do grau de paranormalidade da pessoa. Então, tem pessoas que vão lá e não vê nada. Eu estava hoje de tarde lá, eu não vi nada. Tinha mais 2 pessoas comigo, não aconteceu nada. Mas nada impede, por exemplo, que amanhã eu vá lá ou agora à noite aconteça algo, né? Então, a paranormalidade, ela é uma condição natural de todos nós, é uma condição mental que nós todos podemos desenvolver. Pessoas com histórico de sofrimento na gestação, no nascimento e na infância, e casos na família de paranormalidade, são pessoas que têm mais experiências relacionadas a essa situação. Então, a casa em si, ela não seria o desencadeador do fenômeno. É a mente da pessoa que desencadeia o fenômeno. Essa é a leitura que a parapsicologia clínica faz, essa é a leitura que nós fizemos da situação, né? Ou seja, a casa não é assombrada, é a mente da pessoa que está com um problema, digamos assim, né? O agente desencadeador da fenomenologia paranormal é a mente subconsciente. A casa é apenas um objeto que está ali. Então, a casa, em tese, não é assombrada. O que acontece é que o subconsciente da pessoa está em desequilíbrio, não está vibrando em harmonia, está pedindo ajuda e está dando um grito de socorro. O grito de socorro, o pedido de ajuda é o fenômeno paranormal, é a intuição, é a telepatia, é a pré-cognição, que a linha espírita chama de premonição, é a pós-cognição e outros tantos fenômenos que tem aí, como ocorreu, por exemplo, lá em Ouro, que é uma outra classe de fenômeno paranormal, com o rapaz lá que tinha contato com seres extraterrestres, que é uma outra classe de fenomenologia, né?
Você ouviu relatos lá hoje, né? Inclusive de pessoas que ouviram choros de criança, enfim, lá tem muitas histórias envolvendo essa casa aí, né, Alisson? Tem muitas histórias, mais do que uma, mais do que uma. Hoje, mais do que uma eu ouvi lá. E são muitos os casos, né? Eu estive lá pela primeira vez, né? Um local totalmente retirado, um local assim, um ambiente, não digo feio, mas ele está muito acabado, muito abandonado, né? Mas é muito interessante porque a arquitetura que tem lá, pelos anos que ela tem, é uma arquitetura muito nova, assim, para 100 anos ou 80 anos de casa construída, né? Claro que está tudo destruído, caiu tudo lá, né? Mas tem coisas lá que é muito novo para aquela época, né?